Entre Linhas. Olá, muito boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja muito bem-vindo ao Entre Linhas, aqui pela Jovem Pan News. Um programa com muito debate e informação sobre temas que sempre geram muita discussão. E hoje nós vamos discutir a possível aliança entre o petista Lula e o ex-tucano Geraldo Alckmin para a disputa presidencial. Você concorda com essa chapa PSDB e PT na mesma chapa presidencial? E ainda hoje também no Entre Linhas nós vamos falar da guerra que completa 27 dias, segundo as Nações Unidas. Mais de 10 milhões de pessoas já saíram de casa e mais de 3 milhões e meio deixaram a Ucrânia, ou seja, são refugiados. Há um grupo de deslocados e refugiados nas contas das Nações Unidas. Na economia, o dólar voltou a ficar abaixo de R$5, fato que não acontecia desde junho do ano passado. E também, obviamente, os mercados, o preço do petróleo no mercado internacional e todas as implicações da guerra aqui no Brasil. E para o nosso debate, nós recebemos o deputado estadual Gil Diniz, do PL de São Paulo, que é contra a chapa Lula-Alckmin, tem uma opinião contrária à chapa Lula-Alckmin, e também o deputado estadual Emílio de Souza, do PT de São Paulo, que vai falar a favor desta inusitada parceria. Agora são 2h03. Você também pode participar aqui do Entre Linhas. Entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e vote na nossa enquete. Você concorda com a chapa Lula-Alckmin, PT e PSDB juntos na eleição presidencial? Sim ou não? Prós e contras. Óbvio que é inusitada a chapa porque, à exceção da última eleição presidencial, o fato é que o PT e o PSDB rivalizaram nas eleições presidenciais desde a eleição de Fernando Henrique Cardoso, lá em 1994. Também em 98, depois em 2002, depois em 2006 e também nas duas eleições que levaram a presidente Dilma à presidência. Em todas essas, se não houve segundo turno, no caso das vitórias de Fernando Henrique Cardoso, nos dois primeiros mandatos, 94 e 98, depois, sempre no segundo turno, PT e PSDB estavam de lados opostos. E com acusações duras de um lado em relação ao outro. Duras e com acusações fortes, vale sempre lembrar, porque era uma rivalidade política muito grande. Agora, Geraldo Alckmin não faz mais parte do PSDB, ele deixou o partido, se filiou ao PSB, mas ainda tem, obviamente, toda a imagem do velho PSDB, ele que foi, inclusive, vice de Mário Covas, um dos fundadores do partido, depois assumiu o governo do Estado, permaneceu, foi, inclusive, candidato de oposição a Lula, que estava tentando a reeleição e conseguiu naquele ano de 2006, foi exatamente o candidato do PSDB naquele momento, ou seja, os dois que rivalizaram em 2006 são, nesse momento agora, ou tudo indica, serão, nesse momento, uma mesma chapa. Bom, para falar sobre o assunto, a gente convidou aqui o deputado Gil Diniz, do PL de São Paulo, e também o deputado estadual Emílio de Souza, que já está conosco. Deputado Emílio de Souza, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao meu colega deputado Gil Diniz. Eu estou aqui agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e estou aberto às questões. Deputado, eu começo com o senhor. Qual explicação vai se dar ao eleitor, tanto do PSDB? Porque, obviamente, embora Geraldo Alckmin esteja no PSDB, qual a explicação se dá ao eleitor brasileiro que confiou no PSDB lá atrás e ao eleitor brasileiro que confiou no PT e que ambos não se bicavam, tinha uma rivalidade gigantesca, fala-se hoje sobre polarização, lá atrás era intensa também. Como é que se explica uma chapa dessa? O senhor que é a favor desta chapa agora, a Lula e Alckmin à presidência da República? Em primeiro lugar, Adalberto, não há chapa com o PSDB. O PT não tem aliança com o PSDB. O PSDB tem candidato próprio à presidência da República. O PT está cogitando a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin, que deve se filiar ao PSB nesta semana. E o que nos leva a essa conclusão é porque o Brasil, a situação que ele está, a situação que o governo Bolsonaro jogou o país, com o desemprego, com o descrédito internacional, com a economia em frangalhos e com o empobrecimento da população de maneira aviltante, a fome, a inflação de volta, ele vai impor um desafio imenso ao próximo governo e isso não será obra de um só partido. O presidente Lula, já nos seus 2 primeiros mandatos, teve como vice
o Zé Alencar, que era um grande empresário. Ou seja, nós vamos buscar um governo de resgate da situação do Brasil, resgate do emprego, resgate do combate à pobreza, resgate da educação e principalmente resgate do respeito, que é o que acabou nesse país a partir do governo Bolsonaro. Então, evidente que nós precisamos de uma chapa que complemente a figura do presidente Lula. E nós enxergamos no ex-governador Geraldo Alckmin alguém com essas credenciais, alguém que sabe que o país precisa mudar, o país não pode continuar nesse rumo, o Brasil não pode tolerar o uso indiscriminado, o aparelhamento do Estado que o Bolsonaro está fazendo, certo? Troca de polícia, troca de delegado para mudar a condução de inquéritos que podem prejudicar seus filhos, troca o comando da Polícia Federal a cada semana quase, quando ameaça descambar para algum lado que não interessa a ele. Esse tipo de coisa nós não podemos mais aceitar. O Brasil não pode ter um governo escravo do Centrão como tem tido. A vida dos trabalhadores e do povo não pode ser essa situação que nós estamos vivendo hoje. Sabe, gasolina já chegando em alguns lugares do país a R$8, botijão de gás a R$120, a conta do supermercado que as donas de casa pagam, uma coisa insuportável. Então, o que nós estamos falando aqui é da vida do povo. Então, o mundo político, principalmente aqueles que acham que o país tem que mudar, tem o dever de se juntar o máximo que puder, numa frente ampla, numa frente pró-democracia, numa frente pró-emprego, numa frente pró-respeito aqui no nosso país. E é essa a razão da chapa Lula-Alckmin. Deputado Gil Diniz, o senhor já está conosco, o senhor me ouve agora? Ainda não, nós estamos com um problema na comunicação com o deputado Gil Diniz, a gente vai fazer com que a produção acelere o processo, porque nós estamos exatamente nesse debate aqui. Mas, deputado, eu vou continuar com o senhor, por gentileza, então, porque a gente está com um problema de contato com o Gil Diniz. Mas, deputado Emílio de Souza, eu posso compreender a questão semântica e a realidade. Sim, Geraldo Alckmin não é mais do PSDB, mas ele é a imagem do PSDB que acusava o PT de corrupção. Aliás, de vários crimes que foram condenados em várias instâncias, apesar da decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Como é que convive com esse tipo de coisa? Ou a política é maior do que tudo isso e o passado é deixado para trás? Porque, a despeito de boa parte das pessoas acharem que os brasileiros não têm memória, eu particularmente sou de outro grupo. Eu acredito que os brasileiros têm memória sim. Como é que explica isso ao eleitor especificamente? Porque o senhor não acha que isso é um questionamento válido? Todos os questionamentos são válidos. Quando dois ex-adversários se juntam para combater um terceiro, é porque esse terceiro provavelmente é muito pior e muito mais ameaçador, que é o que nós enxergamos na situação de hoje. A destruição ambiental no país não pode esperar, né? A fome que voltou a campear pelo Brasil não pode esperar. Então, veja só, o povo brasileiro tem memória mesmo. Vai lembrar, por exemplo, Adalberto, que o Bolsonaro, ao fazer campanha eleitoral, ele abominava o Centrão. Ele falava que ele não negociaria com o Centrão, ele falava que ele faria um governo para acabar dar exemplo, não teria nada negociado. Ele não só negociou, como ele entregou o governo inteiro e o orçamento brasileiro ao Centrão. Hoje, o Brasil, o governo brasileiro e o orçamento do governo está entregue nas mãos do Centrão, através de orçamento secreto, de emenda do relator, onde já se viu falar em orçamento secreto. Como é que nós vamos permitir? O Centrão está na Casa Civil, o Centrão está nos principais ministérios do governo, o Centrão está no comando da Câmara Federal, com as bênçãos do Bolsonaro. Então, evidente que ele teve um discurso e fez outro. E essa aliança que ele fez não foi para ajudar o Brasil a superar a crise, coisa nenhuma. Ele fez uma aliança para retirar direitos do povo, retirar direitos dos aposentados. Ele fez essa aliança para aprovar medidas como o armamento da população, que eu considero um equívoco imenso e um risco para o nosso país. Foi para isso que ele fez. Quer dizer, uma aliança com o Centrão para ameaçar instituições. É o tempo todo ameaçando o Supremo Tribunal Federal, o filho dele dizendo que um tanque e um soldado são capazes de fechar o Supremo Tribunal Federal. Ele próprio, no dia 7 de setembro, o discurso dele foi na Avenida Paulista e em Brasília, de que não mais obedeceria ordens do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ora é a urna eletrônica que não presta, a culpa é sempre dos outros.
Deputado, culpa pelos 660 mil mortos nunca é dele, é sempre pelos outros. só para colocar o deputado Gil Diniz, do PL de São Paulo, que já está conosco agora. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde ao meu amigo aqui de Assembleia Legislativa, Emílio, e a todos que nos acompanham pela Jovem Pan News. Deputado Gil Diniz, por que o senhor vê incoerência nessa chapa Lula-Alckmin? Qual é a sua opinião sobre isso? O deputado Emílio agora defendeu, dizendo que é uma união de adversários para um momento que é delicado, com críticas ao atual governo do presidente Jair Bolsonaro, uma série de críticas que ele já elencou aqui. Qual é a sua posição sobre essa chapa de dois adversários que se acusavam de corrupção no passado? Olha, não é um passado tão distante assim, é um passado muito recente. O deputado Emílio de Souza, que goza de um respeito aqui na Assembleia Legislativa, já usou várias vezes a tribuna para criticar justamente o ex-governador Geraldo Alckmin. Vejam, por exemplo, Paulo Preto da Dersa está preso, mais de 100 anos de condenação. O Emílio, ele tuitava até pouco tempo que a Dersa era o cofrinho do PSDB, do governo tucano, né, do Geraldo Alckmin, e várias outras críticas. O próprio Alckmin rechaçava o PT, rechaçava qualquer tipo de aliança com Luiz Inácio Lula da Silva até 2018. O deputado Emílio, ele cumpre um papel, ele é um quadro partidário, ele é um general, né, do petismo aqui no estado de São Paulo e no Brasil, ele está fazendo o seu papel de articular. Hoje, nós estamos vendo aqui em São Paulo que PT e PSDB não passam e nunca passaram de duas faces da mesma moeda. Tanto que eles dividem o poder aqui na Assembleia de São Paulo, PSDB na presidência, PT na primeira secretaria, há quase 30 anos. Hoje, para o povo de São Paulo, para o povo brasileiro, fica muito mais claro, mas obviamente, né, o PT sempre criticou o governo tucano, o governo de Geraldo Alckmin, por desvio de merenda, por trem-salão, pela crise hídrica, né? E hoje esses irmãos siameses ali se unem para, obviamente, né, ameaçar novamente o Brasil. Eu vou fazer uma ponderação que o deputado Emílio de Souza fez aqui, até por uma questão semântica real. Geraldo Alckmin, embora tenha a história dele política toda ligada ao PSDB, agora está no PSB. O senhor vê, deputado Gil Diniz, isso como, digamos, um divisor de águas, ou a imagem dele do PSDB, embora ele esteja no Partido Novo, é a que ele carrega agora nessa chapa com o PT? Geraldo Alckmin, o ex-governador Geraldo Alckmin, é a maior liderança tucana no estado de São Paulo. Depois ali do falecido Mário Covas, o PSDB está fazendo metástase. Vejam só, Dória só existe por conta de Geraldo Alckmin. O criador de João Dória, o padrinho de João Dória, se chama Geraldo Alckmin. Então, o PSDB está fazendo metástase, fazendo aí o teatro das tesouras, né? Sai agora da social-democracia e assume aí o seu socialismo enraizado na sua origem, o governador João Dória, e mostra aí a que veio. Então, hoje, o PSDB, ele consegue dominar a própria social-democracia, o Partido Socialista Brasileiro e agora, vejam vocês, o PT. O PT, os deputados aqui na Assembleia da Câmara Federal vão ter que explicar muito para o funcionalismo público, para os professores, para os médicos, enfermeiros, policiais militares, essa união com aqueles que destruíram o funcionalismo público, né? O Emílio até pouco tempo gritava aqui na tribuna, privatizaram tudo. Salvo engano, ele é autor também, é coautor, assinou o pedido, né, de CPI da Dersa aqui da Assembleia de São Paulo, CPI para investigar justamente os governos de Geraldo Alckmin. Eu espero que eles não voltem atrás. Há uma CPI aberta aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre as desonerações e nós já percebemos aqui a articulação do PT e do PSDB para sepultar essa CPI para que não atinjam aí esses generais tucanos. Os generais do PT se unem mais uma vez aos generais do PSDB. Agora são 2h16, nós estamos aqui no Entre Linhas com o deputado Emílio de Souza do PT e Gil Diniz do PL, discutindo esta inusitada chapa que tudo indica vai se formar entre o presidente Lula, o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, a campanha presidencial. Deputado Emílio de Souza, eu volto ao senhor, diante do que disse aí o deputado Gil Diniz,
O PT vai mudar de posição em relação aos pensamentos que ele tinha sobre realizações do PSDB, visto que agora Alckmin vai estar muito próximo? Em alguns casos ele é citado nominalmente nesses processos todos? Alberto, primeiro cumprimentar meu colega Gil Diniz, dizer a você o seguinte, olha, o PT não vai mudar de posição nenhuma, não vai abrir mão do seu programa de governo. O PT está fazendo uma aliança para derrotar o Bolsonaro, que nós consideramos o pior para o Brasil nesse momento. Nós não, o povo brasileiro concorda, já que é um governo rejeitado por 65% da população. Não se vai mudar nada, nada. Nós propusemos aqui, o PT propôs na Assembleia a CPI da Dersa e vamos continuar investigando. Nós não temos esse tipo de problema. Quem retirou o apoio foi o partido deputado. Foi os bolsonaristas na Assembleia quando retirou o apoio à CPI da Prevent Senior. Né? Se juntou com a turma do Dória para tirar, porque estava com medo da investigação da Prevent Senior chegar. Veja só, a Câmara Federal investigou, a Câmara Municipal de São Paulo investigou e a Assembleia, pelas mãos do deputado Gil Diniz e de outros deputados, essa aliança sim que enterrou a CPI da Prevent Senior. Mas ainda, lembrar o seguinte, quem tem aliança com o PSDB não é o PT, quem tem é o Bolsonaro. Perguntem quem o João Dória votou. Pergunta quem fez a campanha Bolsodória em São Paulo. Perguntem quem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, votou, assumidamente. Então, não adianta querer falar com um quadro que saiu do PSDB, que é o Alckmin. Se ele saiu é porque ele tem críticas. Se ele saiu é porque ele não concorda mais. Da mesma forma, Gil, que você saiu do PSL e agora se filiou num partido que vocês acusavam de corrupto, que é o PL. O PL é integrante do Centrão. O PL é aquele que vocês diziam na campanha que jamais iam negociar com o Centrão, ia ter qualquer relação com o Centrão. E o que é hoje? O PL hoje é a base do governo, é o Centrão. O governo é dominado pelo PL, pelo PP, né, do Ciro Nogueira, por essa turma que compõe hoje o governo Bolsonaro. É um governo que hoje ele não manda mais nada, quem manda hoje é o Centrão nesse governo. A política de preço da Petrobras, o preço da gasolina, o preço do gás, o preço dos alimentos deve ser creditado a essa aliança, essa sim, anti-Brasil, anti-povo que governa o país hoje. Nós não temos aliança com o PSDB, nós temos um convite ao ex-governador Geraldo Alckmin para fazer, para integrar a nossa chapa majoritária. Deputado Gil Diniz, qual a sua posição diante dos argumentos apresentados agora pelo deputado Emílio de Souza? Olha, Dilma Rousseff um dia disse que o PT faria o diabo para vencer as eleições nacionais. E hoje o PT se alia ao santo do estado de São Paulo, o santo do trem-salão, o santo da Dersa, o santo da crise hídrica, o santo de todo o caos que nós vimos acontecer aqui em São Paulo. Então o PT vai do céu ao inferno, do inferno ao céu, se for de acordo com seus interesses. E é engraçado, você que nos assiste em casa, que vejam vocês, todas as pesquisas de intenção de voto dizem que Lula tem 40%, 45%, 50%, algumas dizem até que ele vai vencer no primeiro turno. Por que Lula, tendo toda essa intenção de voto, se uniria justamente com um quadro como Geraldo Alckmin em São Paulo? Obviamente, eles acreditam que Alckmin agora goza de alguma popularidade, nem que seja pelo interior de São Paulo. Não tem. Alckmin foi humilhado nas eleições de 2018. Em 2018, acusava o PT de vários escândalos e era acusado pelo PT de vários escândalos de corrupção, escândalos esses que cessaram com a administração do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a população agora em São Paulo vai avaliar essa união de irmãos siameses que tiram as máscaras, se despedem dessa máscara de falsa oposição e agora se unem contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, Emílio, PT diz que ia fazer o inferno ali para vencer as eleições e agora se une com aquele que vocês mesmos apelidaram de santo aqui em São Paulo. Estou com um tweet teu aqui, Emílio, falando justamente sobre isso.
do santo, aqui ó, Dersa era cofrinho do santo do Geraldo Alckmin. Santo, Emílio, você vai continuar chamando o Alckmin de santo da merenda, de santo do trem-salão? Existiu trem-salão na governança tucana aqui no estado de São Paulo? Bom, vamos lá, porque hoje mais cedo o ex-presidente Lula usou as redes sociais para falar sobre o ex-tucano Geraldo Alckmin. O fato de ser adversário não quer dizer que você é inimigo. O Alckmin está se filiando ao PSB. Os partidos e nós ainda vamos ter de conversar e eu ainda estou definindo a candidatura. Se nos aliarmos e ganharmos as eleições, tenho certeza que podemos fazer um grande governo. Essa é a justificativa do presidente Lula, o ex-presidente Lula, muito pré-candidato pelo PT à presidência da República. A gente tem também um vídeo, é isso? Nós temos uma antiga sonora do ex-governador Geraldo Alckmin ao se referir ao PT. Vamos lá. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. Deputados Gil Diniz e Emílio de Souza, a gente vai trazer também aqui mais gente para esse debate, porque nós somos às ruas perguntar a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham justamente desse tema da união, a possível união de Geraldo Alckmin com o PT para concorrer à presidência da República? E aí? Os dois vão juntar as forças para tentar ir os dois juntos pro poder, principalmente pro Lula. Acho que vai ser uma coisa boa, assim, porque vai juntar bastante gente de São Paulo, né? Que ele pega mais ainda no norte, então acho que para ele vai ser uma coisa boa. Vai ser um absurdo que o Alckmin está fazendo, sabe? Ele vai ficar, como se diz, nem vai acreditar mais no Alckmin, né? Porque o Lula, ninguém acredita mais, né? Fazer o que ele fez, tudo. E agora o Alckmin vai entrar nessa, né? Ele vai entrar numa canoa furada, viu? Bom, eu acho que não tem nada a ver um com o outro. Então eu não percebo por que essa junção desses dois, né? São completamente diferentes. Eu sempre votei no Alckmin em São Paulo. E fiquei satisfeito com o governo dele. Agora ele ficar do lado do Lula, para mim, é o fim do mundo, né? Então eu não tenho minha opinião ainda formada, né? Mas eu sou o Lula, sempre. É uma contradição contra tudo que o Alckmin representou e lutou até hoje no PSDB. Não que o PSDB seja um partido totalmente de direita, mas que todos os dizeres, palavras e discursos do Alckmin têm nada a ver com o que ele está fazendo agora. É meio estranho, né? Porque o Alckmin sempre caiu em cima do Lula, né? Em todas as campanhas dele, quando ele foi governador, ele era muito contra o PT. Então hoje a gente acha meio estranho essa associação dos dois, né? Mas política é assim mesmo, né? Fazer o quê? Bom, como nós vimos, as pessoas têm lá uma certa divisão em relação ao tema. Há muito de julgamento sobre a história de Geraldo Alckmin e agora se aliando à história do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Voltando ao debate aqui com os nossos convidados, os deputados Emílio de Souza, do PT, e Gil Diniz, do PL. Deputado Emílio de Souza, eu fiz menção ao senhor um pouco antes, justamente que a memória das pessoas ainda é muito intensa.
E o senhor não acha que essa memória vai ser colocada em xeque também, ou seja, durante ali a hora de decidir o voto, em ver este tipo de união, independentemente de qual partido faça agora parte, a Geraldo Alckmin, essa história ainda existe, as pessoas têm memória para isso tudo. Como é que vai lidar com isso tudo, agora que a gente viu no depoimento das próprias pessoas nas ruas brasileiras sobre esta possível chapa entre Lula e Alckmin? Adalberto, tudo que nós do PT queremos é que o povo tenha memória. Porque quem tem memória vai lembrar o que era esse país antes do PT governar, vai lembrar que foram sob os governos do PT que se expandiu o ensino universitário, que programas como Minha Casa Minha Vida construíram mais de 4 milhões de unidades, que os jovens puderam chegar na universidade através do ProUni, sabe? Que nunca teriam acesso a coisa alguma. E vai lembrar que tudo isso foi feito sem ameaçar instituições, sem ameaçar a democracia, dialogando com o Congresso Nacional, fazendo as coisas da maneira correta. Ninguém fala que o PT nunca teve erro. Nós falamos aqui, o que nós fizemos no país melhorou a vida das pessoas. Fez 38 milhões de pessoas sair da linha da pobreza. Isso não é pouca coisa. Olha, o meu colega Gil Diniz, ele não discute a situação do povo. Ele fica discutindo fofoca política. Olha, vocês falaram isso, vocês falaram aquilo. Por que não discute? Por que eles não discutem o preço da gasolina, que era R$ 2,80 com a Dilma e agora está chegando a 8? Por que eles não discutem a situação do dólar, que era R$ 2,80, R$ 2,90 quando o Bolsonaro assumiu e que agora já está bateu em quase R$ 6? Por que não discute o desemprego no Brasil, que eles não têm solução para isso? Por que não discute 660 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida por conta da omissão desse governo? Sabe, de não colocar oxigênio nos hospitais, de não providenciar vacina na hora certa, de não providenciar, sabe, assistência às pessoas, ficar zombando dos doentes, como o próprio presidente fez. Por que não discute isso? E falar que o governo Bolsonaro não tem corrupção, me desculpem, o que acontece é que ele está varrendo para baixo do tapete e está usando a estrutura do Estado para impedir qualquer tipo de investigação. Quando foi descoberto o escândalo das madeireiras, da venda de madeira ilegal na Amazônia, pelo então ministro Salles, do Meio Ambiente, o Bolsonaro tomou uma atitude, sabe qual foi? Ele demitiu o superintendente da Polícia Federal que tinha denunciado. Essa foi a providência dele. Os filhos dele, toda vez que tem escândalo, ele troca delegado de Polícia Federal para mudar e a condução da investigação ser favorável a ele. Então, não é que não tem, é que não se apura. Não se apura nada nesse governo. Vamos ouvir então o deputado. Então, assim, olha, tem uma coisa que nós temos, nós queremos, é que o povo tenha memória. Quanto mais memória, mais eles vão perceber o diferencial que os nossos governos representaram. Deputado Gil Diniz. O povo realmente tem memória e vai rememorar, né, o escândalo do Mensalão, o escândalo do Petrolão, a usina de Abreu e Lima, né, todo o financiamento que os governos do PT fez a ditaduras amigas pelo mundo. O povo vai relembrar, o povo tem essa memória afetiva do desarmamento civil que aconteceu aqui no Brasil, fruto dos governos tucanos e petistas. Então, o povo não vai esquecer do julgamento ali do Mensalão, da prisão, das condenações do ex-presidente Lula. Jamais o povo vai esquecer. É esse povo aí que clama nas ruas, que diz aí as suas impressões sobre essa união tucano-petista, né? Como eu disse, caiu a máscara. Governador Geraldo Alckmin, ele sempre venceu a eleição aqui porque sempre polarizou com o PT. O PT é o maior cabo eleitoral dos tucanos aqui no estado de São Paulo. Então o povo agora vai decidir nas urnas. Tem uma outra opção aos tucanos e aos petistas. Se chama Jair Messias Bolsonaro. E aqui em São Paulo, para o governo estadual, é a primeira vez que nós temos uma opção ao governo, Tarcísio de Freitas. Então, o PT vai diminuir, porque há uma divisão, notem, há uma divisão, uma fratura dentro do PT que não se conformam, várias correntes do PT que não se conformam com essa união agora mais clara com os tucanos.
Bom, quero agradecer então aos nossos convidados, o deputado Emílio de Souza e Gil Diniz, nesse debate aqui do Entre Linhas. Nós estamos já, obviamente, nas pré-campanhas, não pré-campanhas, nas definições das chapas, as pré-candidaturas praticamente já existem. Deputado Emílio de Souza, obrigado pela gentileza. Deputado Gil Diniz, muito obrigado mais uma vez também. Boa tarde aos senhores, hein? Obrigado. Boa tarde, deputado. Agora são 2h31 no horário de Brasília. A gente vai fazer uma rápida pausa, mas a gente volta em instantes aqui com o Entre Linhas.